história. Eu fui buscar a história da mulher, o que tem acontecido com a mulher desde o início, né, até os dias de hoje, e fiz um resumo também do homem diante dessas ideologias. Então, esse e-book, de fato, é um pouco polêmico. Então, vamos lá? Uma dose de alto valor. Como se livrar da dependência emocional? Parte 1. Se autoconhecer. Capítulo 1. Quem foi e é a mulher? A mulher pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Mulher que vive milhões de emoções em um só dia e transmite cada uma delas em um único olhar. Mulher que cobra de si a perfeição, mas vive arrumando desculpa para os erros de quem ela ama. Maísa Ribeiro. Capítulo 1.1. No início. Deus criou a mulher para um propósito todo especial, para ser aquela que, assim como Ele cria, ela pudesse gerar uma vida, né? Assim como Deus dá vida, ela também pudesse dar. Ela também, a mulher, ela foi desejada antes mesmo de existir, já que Adão a desejou, mesmo sem nunca ter visto uma mulher. Maísa Ribeiro diz que o homem se parece com os anjos. Os animais, plantas e toda a criação já existia no céu, mas a mulher é completamente diferente de tudo que havia sido criado, sendo a única, perfeita, feita de algo vivo, né? De Adão. Ou seja, Deus colocou Adão para dormir e tirou a parte de onde as mulheres mais gostam de estar, diz Maísa. Pegou a costela que tirou de Adão, com o mesmo sangue, o mesmo cromossomo, a mesma carne do homem e transformou-a no ser mais bonito de toda a criação, a mulher. Além dos anjos que observavam a perfeita criação de Deus, também estava presente Satanás, que decidiu destruir tudo aquilo que é bom, belo e perfeito. Aquilo que o homem mais deseja e de que mais precisa, a mulher estava incluído em seu plano de destruição. Maísa Ribeiro afirma que Satanás odeia todos os filhos de Deus, mas em relação à mulher, ele nutre um ódio todo especial, pois ela possui uma qualidade divina que ele mesmo desejava ter, a capacidade de gerar uma vida. E como ele a destruiria? A história nos mostra. Primeiro, Satanás usou a mulher para cumprir o seu propósito de destruir a criação perfeita de Deus. Ele tentou Eva e o mundo mergulhou no que vemos hoje: pecado, sofrimento, destruição e dor. Isso não significa que ela tenha sido a principal culpada. Em Romanos 5, 12, Romanos 5, 12 a 19, está escrito que foi por um só homem, né, Adão, que o pecado entrou no mundo, trazendo como um resultado a morte. Mas também foi por um só homem, Jesus Cristo, que veio a salvação para todos os que nele creem. Se Adão não tivesse desobedecido, Eva teria sido punida individualmente, mas o pecado não teria entrado no mundo. Da mesma forma que ocorreu com os anjos, lá no céu, nem todos desobedeceram às ordens de Deus, às leis de Deus, sendo punidos apenas os que pecaram, sem que o pecado permanecesse no céu. Então, desde que Eva comeu do fruto e deu a Adão, Satanás tem se empenhado em reduzir o valor da mulher ao simples ato de procriar. Enquanto isso, Deus sempre valorizou a mulher na Bíblia, chegando a usá-las até mesmo em funções normalmente atribuídas aos homens, como liderar o povo em batalha. O caso da profetisa Débora, em Juízes capítulo 4 e 5. Embora as sociedades antigas, marcadas pelo machismo, desprezassem as mulheres a ponto de lhes proibir até mesmo o direito de falar em público,
ou de teu testemunho reconhecido em tribunal, Deus sempre as honrou e valorizou. Capítulo 1.2. A mulher na Idade Média. Na Idade Média, com a imagem endemoniada, da mulher, diz Rodrigues, 2019, e os tipos de torturas usados em julgamentos, tribunais e pela Igreja, Satanás ceifou a vida de milhares de mulheres. Em 1487, Henry Kramer e James Sprecher escreveram o livro O Martério das Feiticeiras. Conseguiram uma bula papal, algo extremamente importante na época, e a obra se tornou uma espécie de Bíblia, ou manual da caça às bruxas, dedicada especialmente a matar mulheres. Embora alguns textos indiquem que também homens, textos, ou seja, históricos, indiquem que também homens foram condenados como bruxos, esse livro era voltado para assassinar mulheres. Rodrigues, 2020. Nele estão descritas as piores torturas contra as mulheres, ou seja, contra as chamadas bruxas, sendo que jamais se provou que essas práticas de bruxaria realmente existiram. Nunca se viu uma mulher realizando os supostos rituais pelas quais eram acusadas. É um livro indecente, com relatos e termos morais que ensina como identificar e condenar uma bruxa. A Wikipédia o descreve como tão horroroso, com práticas tão cruéis, que por algum tempo foi condenado pela Igreja como violentando a ética e os procedimentos legais. Ainda assim, tornou-se um best-seller sobre o assassinato de mulheres. Era uma obra de consulta para os caçadores de bruxas, sendo respaldada pelo Papa, que durante 300 anos agiu contra elas, ou seja, contra as mulheres. Milhões de mulheres foram mortas, queimadas em fogueiras, acusadas de praticar bruxaria. O mais cruel é que muitas eram estrupadas e torturadas antes, durante e depois do julgamento. Se o homem traía a esposa ou apenas se interessava por uma mulher, dizia estar enfeitiçado. Essas mulheres eram levadas a julgamento, onde começavam os procedimentos de tortura e condenação. No começo, tinham suas roupas tiradas na frente de todos e depois em um canto escondido. Rodrigues, 2019. Em muitos lugares, seus cabelos e pelos íntimos eram raspados. Os juízes afirmavam que elas tinham a marca do diabo e, para encontrá-la, golpeavam seus corpos com facas. Essas facas tinham um mecanismo no cabo que, ao golpe ser muito forte, a faca entrava no cabo. E eles diziam que era ali onde estava a marca do diabo, onde a faca não furava. Além de todas essas violências, havia o terror psicológico infligido às mulheres que sobreviviam. Existiam métodos de tortura em que os seios eram arrancados, em outros usavam instrumentos em formato de pera, que eram introduzidos fechados pela vagina e depois abertos, cortando e esmagando os órgãos internos. Na minha opinião, Kramer e Sprecher era o próprio Satanás encarnado. Capítulo 1.3. A mulher após o iluminismo, feminismo. Aqui Satanás levaria as próprias mulheres a se desvalorizarem e se destruírem. Logo após o iluminismo, que surgiu para tirar Deus da história, quando a razão foi secularizada e a ciência criada pelos homens não podia nem pode provar a existência de Deus, que não é um teorema, mas um axioma, decidiram acabar com tudo que Deus criou para a felicidade de seus filhos amados. O iluminismo nasceu no século XVII, em torno de 1650, e se estendeu até 1800, sendo muito popular no século XVIII. Conhecido como século das luzes, das cabeças pensantes e da revolução científica,
Ainda no século XVIII surge a Era da Indústria e, ao final desse mesmo século, a Revolução Francesa, em 1789. Em 1818, nasce Karl Marx, que cresceu ouvindo as mentiras do iluminismo, né, de Yanchin, 2022. Então, em 1848, ele escreveu o livro O Manifesto Comunista, trazendo o socialismo como uma forma de governo melhor para o povo pobre. No mesmo ano ocorreu o surgimento do movimento feminista, a luta pelos direitos das mulheres. Ruim? Não. Mas, com o tempo, sim. Coincidência? Não. O movimento feminista é filho do comunismo, do socialismo, da esquerda, de Karl Marx. Marx se tornou totalmente contrário ao cristianismo, pois acreditava que era um sistema opressor por defender o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher para a construção de uma família e por defender a propriedade privada. Yanchin, 2022. A primeira onda do feminismo ocorreu no final do século XIX e início do século XX, com o sufrágio feminino, a luta pelo direito ao voto, embora tenha vertentes contrárias a isso. Já na segunda onda feminista, o século XX, vem a raiz da destruição moral da mulher, pois os pontos principais dessa onda feminista são liberdade sexual, direito ao aborto, fim do patriarcado, luta contra a opressão do casamento. As autoras como Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, né, com o livro Segundo Sexo, Betty Friedan, A Mística Feminina, o livro, Kate Millett, Política Sexual, né, seu livro, e Margaret Sanger, que era uma abortista e eugenista, com obras como Feminismo 1, 2 e 3, entre outras, né, promoveram ideias do feminismo, né, ou seja, da degradação moral da mulher. O feminismo não defende negros, gays ou mulheres, apenas usa essas pessoas para alcançar seus objetivos, a destruição moral da sociedade. Margaret Sanger, uma das principais mães do feminismo moderno, antecedeu Hitler. Ela fazia parte do Partido Socialista na Alemanha e, assim como Hitler, que defendia o embranquecimento das raças e matou milhões de judeus, ela queria que todas as mulheres negras fossem esterilizadas para não terem filhos. Em um dos seus escritos, afirmou: pessoas de cor são como ervas daninhas e devem ser exterminadas. Sanger Apolde Aishin, 2022. Enfermeira, filha de pai abertamente socialista e de uma mãe que teve 18 gestações, sendo Margaret a sexta filha entre 11 que sobreviveram, perdeu a mãe aos 49 anos, morta por tuberculose. Margaret passou a abrandar que a culpa pela morte da mãe foram as inúmeras gravidezes. Em 1912, começou a escrever artigos para um jornal socialista sobre doenças sexualmente transmissíveis, abordando não apenas prevenção, mas também a eliminação da gestação, ou seja, o aborto, né? Bertotti, 2023. Quando os Estados Unidos perceberam que o que ela escrevia era crime, ela fugiu para a Europa em 1914, onde se aprofundou nas ideias de hegemonia nazista, Bertotti, 2023. Tornou-se fundadora
do movimento moderno pelo controle da natalidade, pois acreditava que todos os males da sociedade vinham das famílias numerosas. Por isso defendia tanto o aborto. Para a feminista, homens, mulheres, adolescentes e até crianças podem ter relações sexuais com quem quiserem. Se as mulheres engravidarem, abortam. No caso das crianças, falam até em normalizar a pedofilia. Simone de Beauvoir, outra das mães do feminismo, foi acusada de pedofilia, defendeu pedófilos e teve vários processos relacionados a isso, junto com seu parceiro. O feminismo nega a biologia, quer destruir o casamento heterossexual, acabar com as religiões cristãs e afirma que ser mulher é apenas um conceito construído socialmente. Em seus manifestos, afirmam o casamento existiu para o benefício do homem e tem sido um método ilegal de controle das mulheres. Por isso, é importante encorajar as mulheres a abandonar os maridos e evitar viver com homens. Toda a história deve ser reescrita em termos da opressão das mulheres. Temos que regressar às antigas religiões feministas, como a feitiçaria. The Declaration of Feminism, novembro de 1971. Ou seja, na realidade, o feminismo quer acabar com o casamento entre homem e mulher. E por que será? Quer entender? Você vai ler o outro livro, o outro e-book sobre o casamento. Robert Morgan diz: não vamos conseguir destruir a desigualdade entre homens e mulheres se não destruirmos o casamento. Em uma conferência no Brasil, Berenice Bento, a feminista, afirmou: você sabe que não existe mulher, que a mulher é um símbolo e, como todo símbolo, é unitário e autoritário e impossível. Não existe mulher como essência, mas a gente usa isso para avançar em alguns momentos. Misericórdia, né? As ideologias feministas são contrárias a Deus, pois Ele não nos criou biologicamente iguais aos homens, e agir como eles pode nos trazer diversos problemas. Homens nascem com pênis e mulheres com vagina. O corpo da mulher foi criado para ter elasticidade, o do homem para ter força. A mulher menstrua, tem útero, ventre, engravida e mesmo que um homem faça a transição de gênero, nunca terá isso. Pelo contrário, ainda pode ter câncer de próstata. Hoje existem muitas discussões políticas entre elas, porque homens que fizeram a mudança de sexo querem competir nos esportes femininos, tirando espaço das mulheres, já que a estrutura óssea feminina é diferente da masculina. Suas habilidades são diferentes. Os homens são mais fortes, correm mais e etc. Um homem trans pode ferir gravemente uma mulher em esportes de contato, como o boxe. E as feministas ficam quietas quando os resultados de seus projetos se revelam perversos. Thorley, 2022. O resultado final dessas ideologias feministas é cruel: concentração de poder, destruição moral da família, dos jovens e das crianças. Alguns slogans da segunda onda feminista são: faça amor, não faça guerra, lute pela predominância de seus desejos, liberte-se da decência, viva o amor livre. Em contrapartida, a Bíblia diz que vivemos em uma guerra entre o bem e o mal, que devemos lutar contra os nossos desejos carnais, viver a decência, tanto no vestir quanto na moral, e jamais viver um amor livre, transando com qualquer um. O sexo é para ser desfrutado dentro do casamento, com uma única pessoa,
como proteção, especialmente para a mulher. É por causa desse amor livre que entre janeiro e agosto de 2022, o nome do pai não constava em 105 mil certidões de nascimento. Em 2023, no mesmo período, o número subiu para mais de 110 mil documentos. São quase 500 registros por dia, um aumento de quase 5%. Esse documentário está na G1. Quem estuda sobre os efeitos de traumas sabe as consequências na vida adulta de uma criança sem o cuidado de um pai ou de uma mãe. Portanto, esse movimento é diabólico. De Deus não tem nada. O que a esquerda está fazendo é negar a realidade biológica, onde homem não pode ser chamado de homem. E quando a lógica do ser humano é negada, tudo pode ser negado. Grêmio 2022. Esse conjunto de feminismo, esquerda, socialismo, comunismo, que são ramos da mesma árvore, apresentou um projeto de lei em 2014 que permitiria que crianças menores de idade solicitassem ao serviço público a mudança de sexo, sem autorização dos pais. Campagnolo, 2022. Mas defende que um menor infrator não pode responder por seus atos criminais. Exemplo disso é o famoso vídeo do ex-presidente Bolsonaro, em que ele chama Maria do Rosário de vagabunda, porque ela estava defendendo Champinha, um menor de idade que estrupou uma moça por 5 dias, matou o namorado na frente dela e depois a matou, cortando seu pescoço com uma faca de serra. Campagnolo, 2022. Maria do Rosário, filiada ao PT, que diz defender os direitos humanos, mas de quais humanos? Dos infratores assassinos? Porque a menina e o rapaz que foram mortos não foram defendidos por elas, e sim esse menor infrator. Nem pense que a esquerda vai defender seus direitos se você for inocente, de direita, patriarca, defensor de Deus, família e pátria. A terceira onda do feminismo aconteceu no século XXI e continua até hoje. Estamos vivendo o auge dela. Tudo o que vimos até aqui é a base, o fundamento do feminismo, mas hoje ele está disfarçado de direitos humanos. Por fim, apesar de existirem muitos homens corrompidos por essas ideologias, eles não são inimigos das mulheres. Foram criados por Deus para serem parceiros, protegerem e defenderem as mesmas. Há muitos exemplos de casamentos felizes e que o homem cuida de sua mulher e de seus filhos. E isso é uma salvaguarda tanto para o casal quanto para os filhos. A mulher sábia edifica sua casa. E eu faço minhas as palavras do deputado Nicolas Ferreira. Mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. E dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Aceite quem você é, faça quem nasceu para ser, ou seja quem você nasceu para ser, ou acabará entrando por uma linha diabólica que destruirá você mesma e seus semelhantes no futuro. Capítulo 1.4 A mulher hoje. Por conta dessas ideologias feministas distorcidas, as mulheres acabaram perdendo seu valor para a sociedade hoje. Anitta representa a mulher brasileira? Representa você, mulher? Já parou para pensar nas letras das músicas atuais, incluindo as de funk, e nas roupas que muitas mulheres usam? Ficou horrorizada ao estudar o que faziam com as mulheres na caça às bruxas? Pois pensem também no que representa o feminismo hoje. Talvez você ainda não tenha percebido, mas esse tipo de música está desvalorizando e rebaixando as mulheres. Esse tipo de ideologias estão fazendo o mesmo. Essas músicas estão levando
quem as ouvem até a mente cauterizada, acreditando que é normal a mulher ser tratada como lixo, sem respeito, humilhada, estrupada, desvalorizada, servindo apenas para satisfazer os desejos sexuais masculinos. Oh, amada, Satanás foi maestro no céu e aqui ele compõe músicas para dizer a você, mulher, que você não vale nada, que sua vida não tem valor algum para a sociedade. Não é por acaso que há tantos casos de feminicídio. Mulher, você não pode mudar os outros, mas pode mudar sua mentalidade e a si mesma. E quanto à maneira como muitas mulheres se vestem, o tipo de roupa não diz quem você é? No livro Espelho, Espelho Meu, Agora o Espelho é Deus, Manuela Salles cita um estudo da Universidade desse nome aí em inglês, em Chicago, que mostrou que tendemos a incorporar as características das roupas que vestimos. As roupas invadem o corpo e o cérebro, colocando o usuário em um estado psicologicamente diferente. No livro Por que os Homens se Casam com as Mulheres Poderosas, Sherry Argon explica que os homens podem até virar o pescoço para olhar uma mulher que mostra muita pele nua, mas o desejo que sente por ela é apenas sexual. Um homem de valor quer casar com uma mulher de valor, que se vista bem. Sherry também diz que quando uma mulher veste uma roupa mais comprida, que destaca a silhueta do corpo sem mostrar muita pele nua, os homens adoram imaginar o conteúdo que está por baixo. Assim, quando ele for para a cama com ela, não vai pensar, já vi tudo mesmo, mas ficará encantado com o corpo da mulher. A elegância de uma mulher bem vestida transmite importância e respeito aos olhares ao redor. Maísa Ribeiro afirma que mostrar muita pele nua deve ser privilégio exclusivamente do esposo. V. Não estou dizendo que a mulher deva andar desleixada, com roupas que não caiam bem ou no seu corpo toda desarrumada. Não, definitivamente não. Os homens são visuais e querem ver sua esposa bonita, bem vestida, cheirosa. O que estou dizendo é que a mulher que quer ser respeitada na sociedade precisa se vestir com elegância, valorizando sua beleza sem mostrar pele demais. Não adianta você dizer que a sociedade tem que te respeitar a si mesmo, porque inconscientemente as pessoas não vão te respeitar. Somos atraídos uns pelos outros não apenas de forma consciente, mas principalmente inconscientemente. Temos uma configuração mental e você não vai conseguir viver contra ela por muito tempo, sem ter problemas. Nosso valor não está na idade que temos, nos bens que possuímos ou no nosso gênero. Está nas nossas ações, em quem nós nos tornamos por meio do que fazemos. Ao se vestir bem, seu charme se eleva, você transparece valor, importância, mostrando que seu corpo, que é um presente, não está disponível para qualquer um. Valorize-se, mulher. Pare de aceitar essas ideologias esquerdistas. Pare de se vestir como uma qualquer. Pare de dar valor para essas músicas imorais e vulgares. Quando você entender que não é uma bijuteria, mas uma joia rara, que não é um produto qualquer, mas uma pedra preciosa, aí sim você será feliz e realizada. Somos diferentes biologicamente. Vamos aceitar isso e sermos felizes. Pare de se vitimizar com tudo, de levar tudo para o lado pessoal e se diminuir. Você é especial, forte e poderosa. Acredite, e todos irão acreditar. Isso será incrível, pois a sua confiança irá transmitir isso para todos ao seu redor. Homem de valor. Capítulo 2. Capítulo 2.1. Homem versus ideologia. O homem foi criado por Deus para ser pai, patriarca, líder, mantenedor e protetor, para ser uma representação de Deus na terra. A mulher foi criada para cuidar e inspirar como uma representação do Espírito Santo, em sua ternura e sabedoria. Assim,
Deus dotou o homem com aquilo de que a mulher necessita e a mulher com o que o homem precisa. Roberta Calderoni diz que o desejo mais evidente no homem é o vínculo físico e sexual, né, que ele tem pela mulher, e que é o valor mais importante que a mulher tem, o sexo, né? Por outro lado, em você, acreditando que você é o homem da vida dela. Parte 2, dependência emocional. O capítulo 1, o que é dependência emocional? É um transtorno que se caracteriza por um estado emocional que se apega a outra pessoa e acha que não pode viver ou ser feliz sem ela. Não consegue deixar outra pessoa, mesmo que a humilhe, desrespeite, só dê migalhas, comprometendo-se assim o seu bem-estar emocional e a sua saúde mental. A pessoa dependente busca inconscientemente a aprovação e aceitação e o amor do outro, mesmo que isso signifique sacrificar a própria felicidade. Pode se manifestar em diversos tipos de relacionamentos, como românticos, familiares e amizades. Muitas vezes esse relacionamento dependente é caracterizado por desprezo da outra pessoa e doação de si ao máximo. No livro Emotion Treatise in Primeiros Socorros Emocionais, o psicólogo norte-americano Guy Willis diz que estudos feitos com exames de ressonância magnéticas mostraram que a área do cérebro ativada quando sofremos dor física é a mesma ativada quando enfrentamos uma rejeição. Pedro Calabres, neurocientista do canal Neurovox, explica que a dor do coração partido, ou seja, a dor da rejeição e do desprezo, não é frescura, é tão real que se você tomar um analgésico, ela diminui a dor. Ele diz, tem gente que preferia ter as duas pernas quebradas a passar por uma dor dessa. Sem falar que hoje em dia existem muitos sanguessugas emocionais que não te quer mais para massagear o seu ego, não te deixa ir embora. Calabres, 2021. Dependência emocional é um estado psicológico em que a pessoa passa a precisar do outro para se sentir segura, amada, validada ou inteira. A própria identidade, autoestima e bem-estar ficam condicionados à presença, aprovação ou comportamento de alguém, geralmente em relacionamentos afetivos, mas também pode ocorrer com pais, filhos, líderes ou até amizades. Em vez de escolher o relacionamento, a pessoa se sente presa a ele. A dependência emocional é caracterizada por medo intenso de abandono ou rejeição, quando a pessoa tem uma necessidade constante de atenção, provas de amor e validação, dificuldade de dizer não ou impor limites, anulação de si mesma para agradar o outro, tolerância a desrespeito, mentiras e traições, sensação de vazio, ansiedade e desespero quando o outro se afasta. Confunde amor com apego, dor e sacrifício excessivo é o que contém nessa relação. A pessoa perde a sua identidade, deixando de saber quem é, o que quer e o que gosta, passando a viver em função do outro. Os relacionamentos são tóxicos e abusivos, fazendo com que a pessoa aceite migalhas emocionais, humilhação, manipulação e até violência, acreditando que não consegue viver sem essa pessoa. No entanto, a pessoa não se sente feliz, pelo contrário, vive um sofrimento psicológico terrível, causando ansiedade, tristeza profunda, crises de pânico, culpa excessiva, baixa autoestima e, em casos mais graves, depressão. A tendência emocional é um vício emocional. A dependência emocional é um vício emocional, em que o relacionamento passa a funcionar como uma droga. Mesmo causando dor, a pessoa sente abstinência quando tenta se afastar.
Nessa relação, a pessoa passa a se auto-sabotar, abandona sonhos, valores, fé, projetos e até princípios para manter o vínculo com essa pessoa que não a valoriza ou não o valoriza. Assim, essa relação passa a trazer até adoecimento físico, em que esse sofrimento emocional prolongado pode se manifestar no corpo através das doenças psicologicamente, como insônia, dores, fadiga crônica, problemas gastrointestinais e imunidade baixa. Fragiliza a espiritualidade, pois o dependente emocional muitas vezes coloca o outro em um lugar em sua vida que deveria ser de Deus, gerando idolatria emocional, frustração e conflitos espirituais. Ou seja, em essência, a dependência emocional não é amor, é medo de ficar só, além de ser o resultado de feridas de rejeição, carência afetiva e ausência de amor próprio. O amor saudável nasce da inteireza, não da falta. Quem se cura emocionalmente escolhe amar, não precisa se submeter para não perder. Capítulo 2. A raiz da dependência emocional. Roberta Calderini, por meio da filosofia Yin Yang, explica como a dependência emocional acontece quando na infância não nos sentimos amados por nossos pais. Na vida adulta nos tornamos carentes e dependentes, buscando na pessoa amada o amor e o carinho que não recebemos deles na infância. Calderini diz que Yin é a energia feminina, ou seja, a energia da mãe, que significa amor, carinho, conexão, intuição, força interior, confiança, e é acreditar em si. É você se olhar no espelho e se achar bonita ou bonito, se amar, se valorizar, se cuidar. Calderini 2023. É não aceitar migalhas em relacionamentos, é conseguir dar o seu melhor, o seu amor ao outro e, ao mesmo tempo, não ser dependente dele. É a sua força para impor limites, dizer não e se posicionar. É o seu relacionamento consigo mesmo. Na falta dessa energia feminina, tornamos-nos dependentes do outro, buscando nos relacionamentos aquele amor que não tivemos na infância. Ou seja, a pessoa passa a ter sentimentos confusos sobre si mesma. Não reconhece seu valor, não se posiciona na vida, nem cuida de si em nenhuma situação. Acaba atraindo relacionamentos em que faltam afeto, amor, carinho, cuidado e respeito. Já o Yang é a energia masculina do pai, representa a ação, o movimento para fora, o trabalho e a prosperidade. É o se relacionar com o mundo, com o outro, seu marketing pessoal. A falta de Yang traz problemas como fracassos financeiros, falta de força para se expressar, medo de falar em público, timidez, além de dificultar a construção da vida desejada, seja no trabalho, na área financeira ou profissional. No entanto, tanto o excesso quanto a falta de qualquer uma dessas energias são prejudiciais. O homem com excesso de Yang, pai, a energia do pai, e falta de Yin, energia da mãe, embora tenha força para construir sua vida financeira e profissional, em muitos casos, muitas vezes, torna-se agressivo em casa com a família e passa a buscar a mãe na esposa. Se ela não faz sua comida, ele reclama, briga, xinga, pois em sua cabeça a esposa não está cuidando dele, assim como a mãe não fez na infância. Quando o homem tem excesso de Yin, mãe, mas não recebeu os cuidados do pai, Yang, inconscientemente buscará casar com uma mulher que cuide dele, que seja a chefe da família e pague suas contas. Falta de iniciativa para o trabalho e para construir com sucesso sua vida financeira. Em resumo, ele não trabalha para sustentar a família. Quem faz isso é a esposa. A mulher com excesso de Yin, pai, e falta de Yang, a mulher com excesso de Yang, a energia do pai, e falta de Yin,
que a energia da mãe é aquela profissional bem-sucedida financeiramente e nos negócios, mas que não consegue ser feliz a dois nos relacionamentos, no amor. Ela não consegue se conectar com alguém, fecha o coração de tal forma que não permite que o homem se aproxime. Muitas vezes sente-se frustrada no amor, infeliz e se sente que sua vida não tem sentido. Outras vezes não se ama, não se cuida. Outras, né, mulheres não se valoriza, não se posiciona e quando se casa acaba atraindo um homem que precisa ser cuidado por elas. Por quê? Porque elas é o macho da relação. Já a mulher com excesso de yin, ou seja, da mãe, e falta de yang, a energia do pai, até consegue se valorizar e dizer não, sabe o que quer, mas quer casar com um homem rico, que banque sua vida e seus luxos. Não busca trabalhar nem ser financeiramente independente. No entanto, como toda regra tem exceção, isso também depende de como cada pessoa foi criada nos relacionamentos que recebeu e de suas características principais. Portanto, para curar a dependência emocional, é preciso entender algumas coisas sobre você, mulher. Você não está velha para construir uma vida de alto valor. Você não é descartável após os 30, 40 ou 60 anos. E até mais, como alguns homens alienados por ideologias machistas acreditam. Tudo depende do que você acredita. O envelhecimento começa na mente, por isso, sinta-se uma pessoa de 25 anos e as pessoas te enxergarão como um tal. Idade não se conta pelos anos, mas pela mente. Trevisan, 1980. Se você cuidar de suas emoções, de seu corpo, mente, espiritualidade, vida financeira e acreditar, chegará aos 60 ou 70 anos nova, bonita, preparada para realizar seus sonhos e manter um relacionamento baseado em alto valor. Acredite, após o dilúvio, Deus prometeu que o homem iria viver 120 anos. Se você tem 80 anos, ainda falta viver 40. E como você quer viver? Cuidando de você ou doente em cima de uma cama? Já imaginou que o mais provável é você chegar aos 100 anos? Então, cuide da sua aparência, estude, faça faculdade, vá para a academia. No meio, para o fim, tenha o passo a passo para você se livrar da dependência emocional. Calma. Capítulo 3. Lia e a dependência emocional. A sua felicidade não está na outra pessoa, é responsabilidade sua. Você cresceu e sabe se cuidar. A Bíblia conta que a história de Lia, uma mulher que buscou a vida toda pelos meios errados, o que eu e você queremos desde a infância, ser amada. Silva, 2021. Na interpretação do arqueólogo, filósofo e teólogo Dr. Rodrigo Silva e da pastora Thalita Pereira, essa foi uma mulher desprezada, rejeitada, que só queria ser amada pelo esposo e fazer parte da família dele. Em hebraico, seu nome é Leia, que significa cansada. Os nomes das crianças na época eram dados conforme o contexto do nascimento. Lia nasceu em um parto em que a mãe quase morreu e provavelmente essa mulher morreu quando Lia ainda era muito pequena. O pai não demonstrava amor nem por ela, nem por a sua irmã mais nova, Raquel. Na adolescência, Lia já havia passado da idade usual do casamento. Ou o pai não havia oferecido a ela nenhum pretendente, ou se ofereceu, foi rejeitada, que é o provável. A Bíblia descreve Raquel como bonita de porte e aparência, ou seja, de corpo e rosto. Enquanto de Lia, a Bíblia só diz que ela tinha olhos sem brilho. Além de não ter beleza física, Lia tinha olhos tristes, algo problemático naquela cultura em que as mulheres cobriam o corpo todo, deixando apenas os olhos à mostra. Como um pretendente a escolheria? Jacó, que fugira da casa dos pais por ter roubado a bênção do irmão e sido jurado de morte por ele,
Chegou à casa de seu tio Labão, pai das duas moças, e ficou apaixonado por Raquel. Decidiu trabalhar 7 anos para se casar com ela. No dia do casamento, porém, na noite de núpcia, Lia foi obrigada pelo pai a consumar o casamento no lugar da irmã, pois naquela cultura a mais velha precisava casar primeiro. A partir daquele dia, Jacó passou a desprezá-la, odiá-la, reservando todo o seu tempo e afeto e amor para Raquel, com quem se casou uma semana depois, prometendo trabalhar mais 7 anos para Labão. Assim, Lia passou a fazer de Jacó o ídolo de seu amor. Deus nunca aprovou a poligamia na Bíblia. No entanto, Jacó não se importava com a lei de Deus, não se separou de Lia, o que era permitido na época mediante carta de divórcio, e se casou com Raquel também. Maísa Ribeiro diz que a verdadeira esposa de Jacó diante de Deus era Lia, a primeira, com quem ele consumou o casamento. Foi dessa forma que começou toda a dor de uma vida de rejeição, desprezo e sofrimento, na qual, por amor a Jacó, e talvez com medo de ser rejeitada com um divórcio, Lia aceitou ser coadjuvante de sua própria história, ocupando o lugar de segunda esposa em uma época de poligamia. A primeira esposa ficava logo abaixo do marido em autoridade, podendo dar ordens às demais. Mas nesta história quem mandava era Raquel. Silva 2021. Lia se deixou humilhar, desprezar e não reivindicou seu lugar na família. A cada filho que tinha expressava o desejo de ser amada, esperando que Jacó a reconhecesse. Ao teu primeiro filho disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso me amará o meu marido. Gênesis 29, 32. Mas Jacó não a amou. No segundo filho, Simeão, ela ainda desejava amor, mas não o encontrou. Aí nasce o terceiro filho, onde ela diz: Agora se unirá a mim o meu marido, porque lhe dei 3 filhos. Gênesis 29, 34. Esperando ser vista como família, mas nada funcionou. Pior, Jacó a desprezou até o fim da vida, mesmo sem deixá-la ir embora. Quando Esaú veio ao seu encontro com 400 homens armados, Jacó, como cabeça da família, deveria estar na frente para protegê-los. Em vez disso, colocou na frente as servas e os filhos dela, depois Lia e os filhos dela, ficando por último com Raquel e José, usando Lia como escudo humano. Houve até um momento em que Lia, para dormir com Jacó, teve de comprar uma noite de amor com Raquel, trocando por mandrágoras. Já no fim da vida, Jacó concedeu a primogenitura aos filhos de Raquel, para que eles continuassem a linhagem do povo de Deus, de onde viria o Messias. Mas foi a partir do quarto filho que Lia mudou suas expectativas. Não nomeou mais o filho com base no desejo de ser amada pelo marido, mas em louvor a Deus. Dessa vez, louvaria o Senhor, e chamou o menino de Judá. Gênesis 29, 35. Foi por meio dessa mulher desprezada e desse filho, Judá, que veio a linhagem de Jesus Cristo, e não pelos filhos de Raquel, a amada. Deus deu filhos a Lia numa época em que ter filhos era sinal de bênção e honra divina. Já a mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Raquel não tinha filhos e só os teve 14 anos depois de casada. Para competir com Lia, pediu filhos a Jacó. Ele se irritou, dizendo que não estava no lugar de Deus. Então ela lhe deu sua serva para que tivesse filhos com ela, para ser filhos dela. Mesmo sendo amada por Jacó, Raquel queria os filhos que Lia tinha. Lia, por sua vez, tentou conquistar o amor do marido, dando 7 filhos, sem êxito. Ela, por amor e veneração, enquanto era desprezada, aceitou o relacionamento desigual e se sujeitando à irmã. Mas Deus mostrou a própria
o quanto era amada e abençoada por ele. Assim, muitas vezes estamos com nossas emoções tão deturpadas que não percebemos que o amor presente, que o maior presente não vem dos homens, mas de Deus. Queremos o que os outros receberam, enquanto o que Deus nos deu é superior. Pereira, 2021. Os filhos de Lia eram superiores ao amor que Jacó dava a Raquel, mas os traumas da vida muitas vezes nos impedem de perceber o quão amados e abençoados já somos por Deus. Silva, 2021. Pare de colocar todas as suas expectativas e anseios e necessidades de aceitação nas mãos de quem só te despreza. Você merece muito mais. Não entregue sua vida nas mãos de pessoas assim. Deus preparou um banquete para você. Não aceite as migalhas de um amor não correspondido. Um relacionamento saudável acontece quando ambos se doam na mesma proporção, não quando você faz tudo por ele e recebe quase nada em troca. A dor do coração partido, a rejeição, machuca, dói, mas seguir adiante é sempre uma decisão importante e feliz futuramente. Gosto de uma analogia feita por um autor desconhecido, comparando a rejeição e a falta de amor próprio com a necessidade de comer doces. Sendo diabético, você sabe que, se comer, vai morrer. Para se salvar, mesmo desejando, decide enfrentar a abstinência e parar de comer esse doce. Você ama esse homem, ou deseja, ou vice-versa. Basta algumas migalhas do amor dele ou dela para que você se desvalorize, abandone seus princípios, esqueça sua decisão de não querer mais e se entregue totalmente a essa paixão, só para depois se sentir um lixo, mau, sem valor. Entenda, você está com diabetes desse amor. E ele é o doce que, se você comer, vai morrer. Decida terminar, enfrentar e vencer a abstinência. Caso contrário, vai morrer aos poucos e nunca será feliz e realizando seus sonhos, os sonhos que toda mulher ou homem merece e tem. Sentir-se segura, amada, respeitada ao lado de um homem de valor ou vice-versa, é o que todos nós merecemos. Raquel menosprezava Lia porque os filhos dela ameaçavam o amor de Jacó por ela. Jacó desprezava Lia, mas não a deixava ir embora porque ela tinha algo valioso para ele, os filhos. Se alguém te despreza, pune, maltrata, é porque você tem algo que o ameaça e que ele gostaria ou ela gostaria de ter. Pare de se sentir a retardada ou retardado da história. Se o outro pisa em você, é porque, de certa forma, ele vê o valor que você ainda não sabe que tem. Quando você descobrir o quanto já é amada por Deus ou amado por Deus, todas essas questões históricas passam a ser secundárias diante da certeza do amor de Cristo. Quando alguém atacar você, diga: Jesus me ama. Silva, 2021. Acabe com essa história de dor, humilhação e menosprezo. Comece sua trajetória de felicidade. Faça sua parte, cuide de você, faça terapia. Não espere por ninguém. Reinvente-se, mesmo que sozinha ou sozinho. Essas pessoas não vão te ajudar, vão te atrapalhar e talvez nem goste de te ver vencendo. Ore, jejue. Você não está só, Jesus está com você. Peça a Deus que a cure, anime e a honre. Você verá as maravilhas que Deus fará em sua vida. Capítulo 4. A técnica que cura a dependência emocional. Roberta Calderim deixa clara: a primeira impressão é a que fica. Então, se você já se desvalorizou muito para esse homem, não há mais chance de relacionamento mudar. O certo é terminar e partir para outro relacionamento. Segundo Ítalo Ventura, não. Se você tem dado tudo de si em um relacionamento e só tem recebido migalhas, afaste-se. É preciso terminar, fazer um detox de 1 a 3 meses, dependendo do quanto você já se humilhou para ele ou ela, né? Vá viver sua vida, use esse tempo sem ele para
cuidar de você, fazer coisas que não fazia antes, mudar seu visual, ir para a academia, buscar novos estímulos, estude, faça cursos. Não espere esperando, espere vivendo. Ventura 2019. Saia, divista-se e conheça outras pessoas. Você não fez um pacto de fidelidade com ele. E se fez, quebre, pois ele não tem pacto nenhum com você. Durante esse tempo, não procure, não ligue, não mande mensagem, não queira saber com quem ele está. Pare de olhar as redes sociais dele, etc. Ah, mas tem um filho com ele. É meu chefe, então fale apenas o necessário sobre trabalho ou sobre o filho. Nada pessoal. Uma hora ele volta e dizendo que está com saudades. Não é verdade, é só para te testar. Agradeça e, se ele insistir, apenas diga que decidiu viver a sua vida e correr atrás de seus sonhos. Não é porque ele foi atrás de você que você deve quebrar o detox. Ítalo Ventura diz que você deve ser doce com as palavras, implacável no agir. Cure suas feridas emocionais com terapia. Seu inconsciente está cheio de fracassos emocionais e você precisa limpar sua mente dos relacionamentos fracassados, substituindo-os pela visão do relacionamento dos seus sonhos. Uma técnica sugerida é a TRG. Em um ambiente reservado e confortável, feche os olhos e pense em todas as vezes em que não se sentiu amada ou amado por seus pais na infância. Visualize-se sendo dependente deles, sem conseguir se libertar. Terminou de pensar? Abra os seus olhos e de 0 a 10 dê uma nota para o desconforto ou a dor que você sentiu ao lembrar disso. 10, 9, 8 indica que doeu muito. 0 significa que não doeu nada. Repita esses pensamentos até que a nota seja 0. Zerou? Seu cérebro entendeu e resolveu. Você se livrou dessa dor da infância. Repita a técnica pensando em todos os relacionamentos abusivos em que você foi carente, dependente, se desvalorizou e não se amou. Vá pensando e dando nota até zerar. Terminou? Repita o mesmo processo, pensando em tudo que está vivendo hoje neste relacionamento. Ao terminar e zerar essa fase também, projete seu sofrimento para o futuro. Imagine sua vida com esse homem, vivendo infeliz, triste, sendo desvalorizada, sem se sentir amada. Repita esses pensamentos até zerar, né? Até parar de doer. Agora que você se libertou da carência e dependência desse homem, visualize o relacionamento que você quer. Imagine-se liberta, vivendo sem ele, construindo um relacionamento de alto valor com um homem de valor, onde você é amada, valorizada e feliz. Imagine-se poderosa, apaixonada pelos seus sonhos e conquistando cada um deles. Continue repetindo esse pensamento até que conseguir dar nota 0 para o quanto você acredita que vai viver tudo isso. Terminou? Você está curada da dependência emocional e pronta a viver seus sonhos incríveis. Mas, se a dor aparecer, se novamente vier a vontade de ser dependente, né, emocional, então repita tudo de novo, toda essa técnica. No e-book online tem os links em que você pode praticar, fazer essa terapia em você, em todas as áreas de sua vida, desde a infância até a vida adulta. Essa técnica da TRG, ela funciona porque cura as vivências ruins que impactaram seu emocional, foram guardadas no seu inconsciente e está gerando quem você é hoje, uma pessoa fraca emocionalmente, cheia de dores, medos, desesperos e falta de força para construir sua melhor versão. Não espere por ninguém, porque as pessoas não vão querer que você o supere. Faça você mesmo o que tem que ser feito. Então você se superará. Leia o meu testemunho e você verá o resultado dessa técnica, que ainda não postei, não sei quando vou postar. Parte 3. O verdadeiro empoderamento feminino. Seja um sonho a ser conquistado. Você se olha no espelho e se vê como um sonho a ser conquistada ou como alguém não merecedora dessa pessoa.
Agora chegou o momento de ser feliz. Se ainda gosta dele, observe as intenções dele. Envie uma mensagem descontraída como: hoje comi um bolo de chocolate e lembrei de você. Fale de algo bom que vocês viveram juntos. Converse um pouco e depois suma. Se ele quiser se encontrar com você, marque em um lugar público. Nada de ir para a casa dele ou para a sua, especialmente no primeiro encontro. Evite ir para o finalmente antes de construir uma conexão emocional. Roberta Calderini fala em 3 passos básicos fundamentais e na ciência, né, para alguém ficar viciado ou obcecado por você. Do mesmo jeito que ficamos viciados em doces, jogos e etc. E querer namorar, casar e construir uma família com você. A escolha da pessoa amada não acontece no coração, mas no cérebro. Portanto, para alguém ficar viciado em você, é necessário mexer no cérebro dessa pessoa. Veja só, Deus está certo ao criar o sexo para ser vivido no casamento. Se esse é o seu princípio, não mude por causa de um homem. Afinal, a maior moeda de troca da mulher é o sexo. Não se entregue de bandeja sem ter em troca o que você quer. Roberta Calderini diz que a mulher deve estimular o homem sexualmente, mas não ir para a cama com ele no primeiro, segundo, terceiro encontro. Espere até que exista uma conexão emocional. Quando ele for te levar para casa, beije-o, mas quando as coisas estiverem pegando fogo, invente uma desculpa e não aceite dormir com ele logo de início. Depois envie uma mensagem como: nossa, fiquei maluca por você. Foi incrível. Esse homem vai dormir e acordar pensando em você. Ele ficará ansioso para o próximo encontro. Ventura 2019. Se você for fácil demais, não vai estimular o modo insubstituível. Seja difícil, mostre-se disponível para o sexo, mas sem se entregar imediatamente. Afinal, a frieza sexual também afasta. Quando ele falar de sexo, não fuja totalmente. Isso pode fazê-lo pensar que você não o deseja. Em vez disso, responda de forma leve e sugestiva, com um emoji de um coração ou mas não vá para o finalmente, antes de construir uma conexão emocional, ou estará entregando tudo sem receber o que quer em troca. Sem vínculo emocional, o sexo vira apenas prazer momentâneo, sem compromisso. Desligue a área de luta ou fuga do cérebro dele, a amígdala. O cérebro está sempre avaliando se algo é seguro ou perigoso. Se você o faz se sentir inseguro ou desconfortável, ele se distancia. Seu primeiro objetivo é desativar essa área e ativar regiões ligadas ao prazer, ao amor e à recompensa. Transar logo nos primeiros encontros costuma estragar esse processo. Roberta Calderini recomenda, em vez de ficar insegura na presença dele, posicione-se como um sonho a ser conquistada. Não vá para a cama com ele rápido demais. Não demonstre ciúmes, não tente controlar, nem queira saber tudo da vida dele. Evite expor excessivamente seu corpo nas redes sociais. Deixe-o relaxar quando estiverem juntos. Insegurança ativa a amígdala dele e o faz fugir. Passar confiança é o que desliga a área de luta ou fuga. Seja honesta, não fale do ex. Ouça-o com atenção, olhe nos olhos dele, não dê nada de ficar desviando o olhar o tempo todo, não dê sua presença em excesso, viva sua vida, mantenha seu equilíbrio emocional, evite despejar seus problemas nele, pare de pensar: será que ele me ama? Será que ele me deseja? Será que sou bonita? Afaste os pensamentos negativos sobre si mesma. Não seja boazinha o tempo todo. Nem ceda a tudo que ele quer. Conheça seus limites e aprenda a dizer não. Se estiver insegura ou com medo de perdê-lo, ele vai perceber e se afastará de você, porque as mentes se conectam. Ative a dopamina e a ocitocina.
Assim, o cérebro dele vai relaxar e entrar em fase de excitação e desejo altivez. A dopamina e é o hormônio da recompensa, da satisfação e do prazer, liberada por coisas como sexo, esporte, jogos, doce. Já a ocitocina é o hormônio do amor, do afeto, do carinho, gerada pelo toque, sorriso, abraço. Portanto, sempre que estiver com ele, esqueça tudo ao redor e desperte em você o modo eu sou poder. Sou maravilhosa e irresistível. Segundo Ítalo Ventura, imagine ele te desejando e indo para os finalmente, mas só imagine, ok? Crie um clima agradável e divertido, seja alegre, doce, jovial, demonstre disponibilidade conforme ele demonstra. Não dê mais do que ele te dá. O que encanta um homem e o faz desejar você é vê-la feliz, mexendo no cabelo, gesto que remete à sedução, ao libido, criando conexão visual, mostrando interesse genuíno, sorriso, sendo leve e meiga. Use técnicas de espelhamento, copie discretamente algum gesto dele. Se ele cruza as pernas, cruze também. Se ele coloca as mãos em si mesmo, faça o mesmo. Toque-o levemente durante a conversa. Essa técnica libera dopamina e ocitocina, gerando conexão entre vocês. Depois do encontro, não procure demais. Não responda as mensagens de forma imediata, nem fique reclamando ou sendo pegajosa. Seja um pouco misteriosa. Não conte tudo sobre você de uma vez. Não esteja disponível para sair a qualquer hora. Hoje não posso, que tal na quinta ou sexta? Tenha carisma, seja feminina. Permita que ele seja cavalheiro. Vista-se para se sentir linda. Cuide sempre das unhas, depilação, bolso, axila, sobrancelha. Ítalo Ventura, 2009. Nunca saia de casa desleixada. Se você só veste o básico, será sempre tratada como o básico. Use maquiagem leve ou protetor com cor, batom, lápis de olho, rímel. Use um perfume agradável, mantenha os cabelos impecáveis todos os dias. Nunca deixe de se cuidar, diz Ítalo Ventura. Os homens são visuais, mas não ficam reparando nos defeitos que nós mulheres vemos em nós. Ele geralmente acha o corpo feminino lindo, a não ser que você mesma fique apontando defeitos. Por isso, olhe no espelho e se ache bonita. Seja um sonho a ser conquistada. Seja confiante. Quem está confiante emite uma energia magnética. Não ande com um semblante fechado, sorria, seja agradável com as pessoas. Elogie, abrace, chame-as pelo nome. Cuide da sua linguagem corporal, postura. Acredite que está arrasando e estará. Torne-se seus encontros memoráveis. Depois viva sua vida. Não fique reclamando de tudo, nem corra atrás dele. Assim, ele ficará obcecado, viciado em você, acreditando que você é a mulher dos sonhos dele e sentirá que precisa te conquistar para casar. Segundo Sherry Argon, os homens desejam desesperadamente encontrar uma mulher assim. Então, seja a mulher dos sonhos do homem de valor. Capítulo 2. Guia prático para conquistar e manter um relacionamento feliz. É a mulher quem sustenta o relacionamento. Se ela for sábia, do contrário, ela o destrói. No e-book Manutenção da Chama do Amor, Ítalo Ventura traz dicas de como se tornar a mulher dos sonhos de um homem de valor, reconhecendo o poder que você, ou seja, a mulher tem, pois a mulher é responsável por manter o relacionamento. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica sua casa, Provérbio 14:1, e a tola destrói. O segredo é, quanto mais independente você for e mais aceitar os cuidados desse homem, mais ele ficará apaixonado por você. Trabalhe sua conquista, suas coisas, trabalhe para conquistar suas coisas, mas não verbalize para ele que você não precisa dele. Peça ajuda, faça-o se sentir masculino.
seu herói, capaz de fazer aquilo que você não consegue. Ventura 2019. Admire-o, faça ele se sentir especial na frente dos outros. Elogie-o em público, não apenas quando estiver em ações, pois homens também gostam de elogios e se sentem validados quando os recebem. Diga que o melhor lugar do mundo é nos braços dele, que você tem orgulho dele, que ele a faz feliz. Permita que ele cuide de você e mostre que está satisfeita com esse homem. Quando você não concorda com algo, pense na forma mais positiva de dizer isso. Fale sobre como se sentiu com a atitude dele sem criticá-lo ou acusá-lo, praticando a fórmula do eu, pois isso tira a atenção sobre ele e permite que você demonstre seus sentimentos sem julgamento ou crítica. A fórmula do eu é poderosa porque reduz a atitude defensiva, aumenta a sinceridade e esclarece os sentimentos de todos. Ventura 2019. Se você critica dizendo que ele não faz nada direito, ele vai se afastar emocionalmente de você. A crítica deixa as pessoas na defensiva e, em vez de aceitarem o erro, faz com que se sintam vítimas. Uma discussão nunca termina com um vencedor. A regra é premiar o certo e punir o errado. Punir não é criticar ou ameaçar, é conversar e, se não houver mudança, se afastar. É cumprir a sua palavra, não de ficar ressentida. Viva a sua vida, ele vai saber que se fizer isso de novo, haverá consequência e ficará mais atento. Ventura 2019. Você é uma das raras fontes de expressão de sentimento desse homem. Quando ele se abrir com você, não use isso contra ele em uma discussão. Ele confiou em você. Usar isso para machucá-lo vai afastá-lo. Dê-lhe razão em público e converse em casa. Isso se chama respeito pelo seu homem. E o respeito é a cola que cola tudo. Cherry Argonne. Seja leve, pare de ser uma perita em buscar falhas e erros que ele comete. Pelo contrário, seja romântica, dê muitos beijos nele, planeje passeios românticos, tente falar mais sobre coisas que o interessem, que o excitem. Ventura 2019. Uma das formas mais poderosas de ser romântica é escutar, largar o celular e olhar nos olhos. Entenda, um homem é fiel pela forma como uma mulher o trata. E também é infiel pelo mesmo motivo. Os homens também querem se apaixonar, ser ouvidos, compreendidos, receber carinho, elogios, presentes, serem surpreendidos. Se você acha que esse não é o seu trabalho, continue pensando assim e ajude as estatísticas de divórcios a aumentarem. Ventura 2019. Se você é solteira e cristã, siga seus princípios. Se você é casada, não negue sexo. Quando você faz isso, ele interpreta como rejeição e acha que você não o deseja mais. Se não puder naquele momento, fale: nossa, você me deixa louca. Espera eu terminar isso que vou... Palavra, né? Vou... Inventa aí. Assim você transforma uma rejeição em um elogio. O importante é nunca deixar de fazer sexo. Ao acordar, faça amor com ele, abrace, o beijo. Não arranje desculpas para não fazer sexo. Arranje desculpa para fazer. Ele precisa saber que você o ama e o deseja. Ventura 2019. Faça-o sentir-se valorizado e estará dando a ele uma reputação. Homens matam e morrem por sua reputação. Logo, ele vai precisar provar que é carinhoso para ficar bem com sua consciência. Nunca o compare com outro homem, fazendo-o se sentir um fracassado. O que mais vejo são mulheres que insultam, zombam, compara com outros homens, diminui e fazem com que ele se sinta um lixo. Assim, ele pode buscar validar-se de outra forma, inclusive traindo, para provar sua masculinidade. Ventura 2019. Eleve o ego dele, faça uma lista de 5 qualidades que você adora nele.
Seja parceira, pratica a lealdade, vibre com as suas vitórias, porque, né, qualquer mulher pode oferecer sexo para um homem, mas nem toda mulher pode ser romântica. Sorria. Estudos mostram que você pode melhorar muito um relacionamento simplesmente praticando o hábito de sorrir para seu parceiro. Quanto mais você sorri para ele, mais próximos vocês se tornam. Abrace-o todos os dias. Pesquisadores da Universidade da Califórnia do Norte descobriram que um abraço com duração de 10 segundos dado em seu parceiro ou em alguém que você gosta reduz os níveis de cortisol, que contribui para o estresse. É um tratamento anti-ansiedade que induz a ocitocina, aumenta a confiança e nos faz sentir mais felizes. Pratique o toque físico. Aprenda a ouvir mais e a estar atenta às afeições do cônjuge. Faça cafuné, toque suas mãos, encoste-se nele e ouça as batidas do coração. Seja romântica, diga bom dia, eu te amo, olhando nos olhos dele. Fique feliz ao vê-lo, escute-o, faça-o se sentir importante, homem masculino. Nunca pare de fazer sexo com ele, não descuide do seu visual. Lidere seu parceiro com amor, aceitação e romance, e ele a seguirá para qualquer lugar. Você é protagonista da sua história. Seja proativo em seus relacionamentos. Se ele não der valor, azar o dele e sorte para o próximo. Essa é a chave para relacionamentos plenos, fiéis e cheios de romantismo. Ventura 2019.